Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a nova disciplina que tem por nome Contabilidade de Empresas Cooperativistas. Essa que vos fala aqui é a professora Fernanda Amaral, estará conosco também o professor Aloir. Exatamente, professoras. Olá, queridos alunos, professores. Estaremos aqui nessa disciplina, iniciando essa disciplina de contabilidade no cooperativismo. E eu serei o elo de ligação entre vocês e a professora Fernanda. Portanto, qualquer dúvida, qualquer intervenção, olha, essa ferramenta aqui não serve só para Facebook, não serve só para rede social, não. Serve para tirar dúvidas. E eu estarei aqui fazendo esse papel. Agora, vamos deixar de papo, né, professora? Isso. Vamos iniciar? Vamos iniciar. Vamos às apresentações, né? Eu sou professora Fernanda Amaral Figueiredo, graduada em Ciências Contábeis e licenciatura em Matemática, especialização em Tecnologia de Gestão Pública e Responsabilidade Fiscal e com pós-graduação também em Matemática Financeira e Estatística. Bom, eu sou o professor Aloir Pedruzzi, sou graduado em Ciências Contábeis, minha especialização é Auditoria e Perícia e mestrado em Administração. Mas hoje o carro-chefe está com a professora Fernanda. Isso, vamos aqui, né, dar continuidade à nossa aula de hoje. Vamos lá, a nossa disciplina, né, tem alguns conteúdos que nós vamos trabalhar hoje. Então, a nossa teleaula 1, nós vamos trabalhar a evolução histórica da contabilidade, conceito, objetivo e finalidade da contabilidade, objeto de estudo da contabilidade, usuários das informações contábeis, representação gráfica do patrimônio, composição do patrimônio e conceito de escrituração contábil e fatos contábeis. Ufa, professor Aloir, é muito conteúdo para hoje, né? Exatamente, professora, é muito conteúdo. Mas alcançaremos esse objetivo aí, que o objetivo da teleaula 1, então, portanto, será compreender a evolução histórica da contabilidade, seus conceitos, objetivos e objeto de estudo, identificar a representação gráfica do patrimônio, classificar e agrupar as contas patrimoniais em grupos conforme a natureza contábil e, portanto, iniciaremos a nossa teleaula de hoje com a evolução histórica da contabilidade. Isso. Então, como surgiu a contabilidade? O surgimento da contabilidade é antiga, tanto quanto a origem da civilização, e está relacionada à necessidade de controlar o patrimônio. Então, vamos lá. Como que surgiu a contabilidade? Inicialmente, os homens, eles andavam de um lugar para o outro buscando seus alimentos, o seu vestuário. Quando ele parou de ser nômade, o que aconteceu? Ele firmou, né, sua residência em um local e, a partir desse momento, começou a surgir o quê? O seu patrimônio. Então, ele começou a ficar em um único espaço e precisou controlar o seu patrimônio. Então, como surgiu isso, professor Aloir? Professora, como a senhora mesmo disse, né? Então, de acordo com houve a necessidade de controlar, né, deixou-se de ter 1, 2, mas ter mais, uma maior quantidade, 15, 20, então houve a necessidade de contabilizar, houve a necessidade de contar. Portanto, a contabilidade, ela acompanhou a evolução da sociedade, a evolução humana. Quanto mais houve a necessidade da sociedade se organizar na economia, então houve a necessidade de se contabilizar, houve a necessidade de fazer a contabilidade acontecer. Ok, agora nós vamos para uma externa sobre a evolução histórica da contabilidade. Vamos lá, pessoal, assistir essa externa que vai clarear essa história para vocês. Bom, professor, só antes de vir na externa, só botando mais um ponto que é interessante a gente falar sobre a evolução. A evolução, ela veio acompanhado do quê? Da necessidade de comércio. Quando o homem começou a fazer não só mais o escambo, trocar o escambo, né? Deixou de fazer aquela troca entre um gado com as galinhas, os ovos, houve a necessidade de quê? De vender, porque a produção já era maior do que simples necessidade de troca. Então começou-se o comércio. Quando começou-se essa parte do comércio, aí a contabilidade começou a ganhar corpo. Não se começou mais só a fazer aquela simples contabilidade de 1, 2, 3, mas começou-se a se evoluir, uma contabilidade mais apurada, que é a contabilidade que vemos um pouco mais a partir de hoje, né? Que ela ganhou uma incorporação maior a partir do quê?
da partidas dobradas. Aluno, eu sei que é muita informação que eu estou falando aqui. Estou falando de... O professor acabou de falar lá nos Homens da Preda, contando 1, 2, 3, agora o senhor já está falando de partida dobrada, o que é isso? Calma, calma, calma. A gente vai ver um pouquinho mais disso ao longo da aula. Bom, mas para agora, a gente vai ver o conceito de contabilidade, ok? Isso. Vamos lá ao conceito de contabilidade. A contabilidade é uma ciência social que controla, organiza, estuda e avalia o patrimônio de uma azienda. Então, o objetivo da contabilidade é fazer esse controle. Então, o João precisa saber quanto é o seu patrimônio. Então, vamos lá. Qual é o objetivo da contabilidade? É controlar por meios de técnicas específicas o patrimônio das aziendas. Então, quando professora, o que é esse tal do azienda? Os alunos estão desesperados aqui querendo saber a azienda. Nós vamos chegar nas aziendas daqui a pouquinho. Agora vamos ver o que é patrimônio primeiro, né? Então vamos lá. O pessoal está ansioso, mas vamos ver o que é patrimônio. Então, quando eu digo assim, o professor Aloir tem um belo patrimônio, todo mundo pensa... o professor Aloir tem uma bela casa, tem um belo carro. Receba, professora, receba. Que ótimo, mas ninguém lembra das dívidas do professor Aloir, só olha o lado bom. Afaste, professora, afaste. Então, vamos lá, e as obrigações dele? Então, quando nós falamos patrimônio, nós devemos lembrar dos bens dele, né, dos direitos e também das dívidas, das suas obrigações. Ok? Vocês compreenderam o que é patrimônio? Continuando, o que é a azienda, professor Aloir? Azienda, portanto, não é fazenda, né? A azienda é o patrimônio considerado juntamente com a pessoa que tem sobre ele poderes de administração e disponibilidade. Ou seja, são os bens, seus direitos e as dívidas e a pessoa que detém o poder do patrimônio, né? Mas a senhora tem um gráficozinho aí que vai ficar um pouquinho mais claro o que é a tal da azienda, né? Então, nós temos a azienda, que é igual ao patrimônio, que são os bens, os direitos e as obrigações do professor Aloir, mais a gestão. Então, como que o professor Aloir está fazendo para gerir esse patrimônio, para aumentar o seu patrimônio? Então, isso que é a azienda. Bom, professor, então a gente já viu que a azienda é o patrimônio mais a gestão da pessoa. Mas tem como esclarecer um pouquinho mais o que é esse patrimônio? Isso, o patrimônio seria o que nós vamos ver em um outro momento mais específico, né? São os bens que o professor Aloir tem, que é o carro, a casa. E o bem melhor de todos, que são os bens numerários, que é o dinheiro que ele tem lá no banco. Esse é o melhor patrimônio. Quem dera que fosse verdade. Mas não esqueçamos das obrigações, das dívidas. Será que o carro do professor Aloir é financiado? A gente não sabe. Então, patrimônio é tudo. É tanto o lado bom, que são os bens, os direitos, como aquele lado que muita gente não gosta, que são as dívidas. Objeto de estudo da contabilidade. O que é objeto de estudo da contabilidade? Então, nós vamos estudar o patrimônio das aziendas. Então, o patrimônio é formado por bens e direitos. Ele está com mais, aí significa um lado bom. E temos também as obrigações. Exatamente. Como a senhora falou, né, professora? Os bens e direitos. Bens é o quê? Aquela parte mais física. São as casas, os carros, né? Enquanto os direitos são o que você tem direito a receber. Aquele dinheiro que você emprestou lá pro seu irmão, lembra que ele falou, vou te pagar mês que vem, isso já faz um ano? Exatamente, esse dinheiro que está lá na conta, né, de você receber, isso é um direito. Mas só que o patrimônio também tem seu lado negativo, que são as obrigações. A obrigação é o quê? Do mesmo jeito que você tem o dinheiro para receber do seu irmão, tem a parte da dívida. Aquela parte que você está devendo o dinheiro. Portanto, obrigação é a dívida que você tem com um terceiro. Tem a dívida que você tem com uma outra pessoa. Vamos lá? Definir mais uma vez? Bens, direitos e obrigações. Parte positiva. Bens e direitos. Bens, casa, carro, né? Um computador que você tenha. Direito. Aquele dinheiro que alguém está te devendo, o dinheiro que seu irmão está te devendo.
E a obrigação, que é a parte negativa, obrigação, portanto, é o dinheiro que você deve a alguém. Né, professora? Isso, professor Aloy, muito bem a sua explicação do que é patrimônio. Bom, pessoal, agora vamos à nossa externa sobre a evolução histórica da contabilidade, certo? Vamos passar ela para vocês falando como surgiu uma animação bem interessante que nós construímos para trazer para vocês, para clarear como foi a evolução histórica da contabilidade, ok? Espero que todos vocês prestem atenção, que será muito importante para a continuidade dessa disciplina. Vamos lá. Fazer contas é muito mais fácil quando usamos recursos modernos, tecnológicos, mas nem sempre foi assim. No início da civilização, a contabilidade era rudimentar. Tudo começou quando o homem parou de ser nômade e começou a ficar no seu espaço e ter o seu patrimônio. Na mesma época, surgiram os pastores de ovelhas, e todos os dias eles levavam suas ovelhas para pastar, e quando voltavam, eles conferiam utilizando a contagem com pedras. Para cada ovelha, uma pedra. Isso já era uma contabilidade. Era a maneira que eles tinham de controle sobre o patrimônio. Com o passar do tempo, veio a evolução dos livros escritos, que antigamente era manuscrito. O contador ficava muito tempo lançando informações e conferindo dados. Muito tempo passou até chegarmos aos dias atuais. Os equipamentos mais modernos, como as calculadoras e os computadores, são fundamentais na contabilidade. A contabilidade tem um papel muito importante na vida financeira das pessoas, empresas e cooperativas. Além de controlar o patrimônio, ela gera informações para os sócios das cooperativas. Ok, então nós falamos aqui, né, da história da contabilidade, que ela foi evoluindo ao longo dos anos, né, que antigamente começou-se com pedrinhas e posteriormente, a partir do surgimento da escrita, né, começamos a escrever todas as alterações que ocorriam no patrimônio e posteriormente, nós temos hoje os computadores, as calculadoras, o que fizeram o quê? Evoluir ainda mais a contabilidade. Então, antigamente, o contador era aquele profissional cansado que tinha que ficar horas e horas no escritório, fazendo os lançamentos contábeis, controlando o patrimônio das cooperativas e das empresas. Mas hoje, com a ajuda dos computadores, né, isso é feito bem rápido, ok? Exatamente, né, professora? E até agora a gente viu o quê? Que a contabilidade, portanto, ela evoluiu de acordo com que a sociedade evoluiu, a economia foi evoluindo e houve uma maior necessidade de se contabilizar. Vimos que o objetivo da contabilidade é controlar o patrimônio. Patrimônio de quem? De quem, aluno? Da azienda, não é fazenda não. Quem é esse tal da azienda? A azienda é o patrimônio, mais as pessoas que fazem a gestão dela, ok? Portanto, você futuramente, quando estiver lá na sua cooperativa, trabalhando, então você vai ser essa pessoa que faz a gestão. Depois vimos que o patrimônio é quem? É o bem, mais os direitos, menos obrigações. Bens é o quê? A parte material, né? São os imóveis, os carros. Direito, a dívida que alguém tem contigo. Obrigação, a parte negativa. Vamos ver mais uma parte, professora? Qual é a finalidade da contabilidade, professora? Isso, finalidade. Para que a contabilidade é importante? Ela é importante para fornecer informações quantitativas e qualitativas aos usuários, visando a segurança da tomada de decisões acerca do futuro da entidade. Assim como a pessoa física, na cooperativa também, consegue, através das informações contábeis, muitas vezes o que? Tomar decisão para melhorar e prever o seu futuro. Isso, professor Aloy? Exatamente. Mas a contabilidade, né, ela tem duas características, né, professora? Que é o aspecto qualitativo e o aspecto quantitativo. Mas o que são esses aspectos qualitativos e quantitativos? A senhora poderia explicar um pouquinho melhor para a gente? Então, vamos lá. Os aspectos qualitativos e quantitativos. Os relatórios contábeis apresentam a relação aos dados que contêm aspectos qualitativos. Visa agrupar
os bens, direitos e obrigações de acordo com a natureza de cada item. Exemplo, mercadorias. Então, vamos lá. Então, professora, mercadoria, vamos lá, o aspecto qualitativo, né, da mercadoria. O que significa isso? Muitas vezes nós temos 2, 3 tipos de mercadoria, né? Mas se você vai relacionar cada uma dessas individualmente, então o que nós fazemos? Agrupamos todos esses valores em um único nome, mercadoria. Vamos mais um exemplo? Veículo. Você tem 3 veículos diferentes, um carro, uma van, uma moto. Você, na hora de contabilizar, em vez de você botar carro, van, moto, você faz o quê? Bota veículo. Portanto, essa é a parte qualitativa, quando você ajunta no mesmo nome alguns objetos diferentes, ok? Ok, então, continuando, aí nós temos dinheiro, né? Veículos, continuando. Quantitativos, consiste em atribuir valor monetário a cada elemento do patrimônio, com o intuito de informar o total do patrimônio da cooperativa. Exatamente. Portanto, se a parte qualitativa ela dá um nome, lembra dos veículos que eu falei? Que ele falava o quê? Veículos, né? Chegava lá no veículos, ele agrupou vários veículos diferentes numa mesma conta. O que vem a ser a parte quantitativa? Vamos lá? 1, 2, 3, deixo com vocês, aluno. É isso aí. A parte quantitativa vem a ser o numerário, quanto aquilo custa. Lembra que eu falei que tinha uma moto, um caminhão, um carro? Tá, mas quais são os valores dele? Portanto, quando a gente ajunta tudo no nome só, veículos, esses veículos são a parte qualitativa. Quando nós damos um valor para cada para o grupo desses, essa é a parte quantitativa. Não vamos confundir, hein? Qualitativa, nome, quantitativa, números, né? Mas, professor, às vezes fica um pouquinho complicado. Como que a gente pode melhorar isso aqui? Vamos pensar de novo aqui comigo. Nós temos 2 apartamentos, ok? 2 apartamentos, né? Pô, mas como que você vai botar isso lá na contabilização? 2 ficaria fácil, mas e se você tivesse 10, 15? Ia ter que anotar cada vez lá um papel, apartamento 1, apartamento 2. Então nós fazemos o quê? Geramos tudo em um único nome. Qual nome daríamos? Imóveis. Imóveis, porque os imóveis poderiam ser apartamentos, poderiam ser casas. Essa é a parte qualitativa. E quanto à parte quantitativa? Seriam o valor deles. Qual foi o valor de cada um? Você agrupa na mesma conta e essa é a parte quantitativa. Mas vamos ver numa representação gráfica? Por favor, professora. Isso, então os aspectos qualitativos e quantitativos. Então nós agrupamos aqui de um lado os bens no valor de R$2.000, né? Nós temos caixa, bancos, veículo e estoque, que representa os bens, né? Nós temos os direitos no valor de R$6.000, que representam as duplicatas a receber, o ICMS a recuperar, os valores a receber. Nada mais é do que o direito que aquela cooperativa tem que vai receber de terceiros. No passivo, nós temos as obrigações. Então, essas obrigações aqui, elas aparecem zeradas, mas nas obrigações nós temos os fornecedores a pagar, nós temos salários a pagar e impostos a pagar. Nós temos também o patrimônio líquido, que nós vamos falar ele logo mais na frente, que é formado pelo quê? Pelo capital social e pelas reservas. Então, aqui nós temos um exemplo de quando nós pegamos essas informações e agrupamos elas conforme a qualidade e quantidade dessas informações. Professor, então, através desse gráfico, a gente poderia tirar a seguinte conclusão também, né? Que, olha, eu tenho em bens, em patrimônio, né, a parte do ativo, que é a parte positiva, 2.000. Eu tenho dinheiros para receber, 6.000. E quanto que eu tenho em dívida? 0. Olha só, 0. Quem dera que fosse assim. Portanto, através desse gráfico, nós conseguimos também visualizar que nós temos em bens, aquela ali, ó, tá vendo ali, ó, 2.000? O que é aqueles bens? Aqueles bens são as partes
positiva. É o meu veículo, é meu imóvel. E os direitos? O que são os direitos? As partes que eu tenho a receber. Lembra aquela dívida que seu irmão está contigo? É isso, você vai colocar ali, ó, em direitos, né? E obrigações? As obrigações é a parte da dívida. Então a gente já começa a entender um pouquinho do gráfico da contabilidade, onde do lado esquerdo fica o ativo e do lado direito fica o passivo. Mas isso a gente vai ver um pouco mais à frente. Professor, o que eu quero perguntar antes disso é o seguinte: para quem que servem essas informações contábeis? Quem utiliza isso? Ah, muito bem, professor Aloy. Então, vamos lá. Quem são os usuários das informações contábeis? Nós temos os usuários internos, que são pessoas internas à cooperativa. Usuários internos usam a contabilidade para ajudar no processo de tomada de decisão na empresa. Aí nós temos os usuários externos, que são pessoas externas, que utilizam as informações contábeis para o processo decisório. Vamos apresentar aqui para vocês quem representam os usuários internos e externos na cooperativa. Então, aqui nós temos a cooperativa. Os usuários internos são aquelas pessoas que trabalham na cooperativa, os funcionários, né? Nós também temos outros usuários. Isso, professor Aloy? Exatamente. Bom, da mesma forma que tem os usuários internos, que são os que trabalham dentro da cooperativa, eles utilizam aquela informação para tomar decisão, nós temos os usuários externos. E quem são esses usuários externos, professora? Ok. Além, né, dos funcionários e dos cooperados, que são aquelas pessoas que participam da sociedade, da cooperativa, que são os usuários internos, nós temos os externos, que é o governo, né? Por mais que seja uma sociedade cooperativa, se ela promove ato não cooperativo com terceiros, ela vai pagar os seus impostos. Então, essas informações contábeis são importantes para o governo. O governo se interessa pelas informações contábeis dessa cooperativa. Nós temos os clientes. Quem são os clientes dessa cooperativa? Então, para quem essa cooperativa fornece os seus produtos agropecuários, o seu peixe, tá? Continuando, os seus fornecedores. Então, vamos lá. É uma cooperativa agropecuária, ela compra vacinas para os seus cooperados. Então, é importante para os fornecedores dessa cooperativa saber como anda as finanças dessa cooperativa. Nós temos ainda os concorrentes. Quem são os concorrentes da cooperativa, professor Aloy? Os concorrentes, né? São as outras empresas do mesmo ramo, né? Ou até mesmo outras cooperativas. Mas, de geral, os concorrentes são aquelas outras empresas que estão no mesmo ramo, né? Vamos dar um exemplo. A professora falou da cooperativa de pescadores. Tem uma outra empresa que também trabalha com pescado. Então, eles são os concorrentes. Os concorrentes também estão interessados nas suas demonstrações. Para quê? Para tomarem decisões quanto às suas ações futuras. Então, a informação contábil, ela é útil tanto internamente, né, para a tomada de decisão por parte dos seus funcionários e seus cooperados, como externamente. Governo, quando o governo utiliza as informações para cobrança de impostos, seus clientes, seus bancos, seus fornecedores e seus concorrentes, ok? Ok, vamos dar continuidade aqui, né? Nós temos outros usuários externos das informações contábeis, que são os bancos, são as instituições financeiras que muitas vezes emprestam dinheiro para as cooperativas alavancarem no mercado. Continuando, bom, agora nós vamos para a externa sobre a composição do patrimônio. Eu gostaria que todos os alunos prestassem atenção, porque é muito importante para a realização das nossas atividades. Vamos lá? Você sabe o que é um patrimônio? Quando fazemos essa pergunta, algumas pessoas já pensam em carro, casa, moto, sempre pelo lado bom. Mas o patrimônio não é só o lado bom, não. Se formos fazer um balanço, de um lado ficam as contas do ativo, os bens numerários, móveis, imóveis, créditos a receber. E as contas do passivo, as obrigações, como contas a pagar, impostos a pagar e fornecedores.
Esses dois lados da moeda compõem o patrimônio da pessoa física. Já no patrimônio de uma cooperativa, os associados tiram dinheiro do bolso e investem nela. Esse dinheiro é o capital social que faz parte do patrimônio líquido da cooperativa. Ele é que vai financiar as aquisições de bens da cooperativa. Quando a gente vê o patrimônio do vizinho, só visualizamos o carro, a casa, mas a gente não pensa nas obrigações. Às vezes aquele carro é financiado, a casa está com dezenas de prestações a pagar. Então, a gente não pode dimensionar o PL desse vizinho. Da mesma forma, é feita essa relação com a cooperativa também. No caso das cooperativas, o ativo inclui o dinheiro investido nas cooperativas, os bens, o estoque de produtos. Se for cooperativa agropecuária, inclui estoque de produtos como arroz, feijão e banana. E ainda se for cooperativa de pesca, o peixe. Aí vem os bens móveis, imóveis e automóveis. Já as obrigações incluem as contas a pagar, os impostos a pagar. Então, a riqueza líquida de uma cooperativa é formada pela diferença do ativo menos o passivo, que são as obrigações. Ok, então vocês compreenderam, estudaram um pouquinho aí, né, sobre o que é o patrimônio. Agora vamos dar continuidade nessas informações da aula de hoje. Então, composição do patrimônio, como nós falamos e foi falado na externa aí, é formado pelo ativo e pelo passivo. Opa, professora, ativo e passivo? A senhora falou que era bens, direitos e obrigações? Sim, mas... De onde apareceu esse ativo e passivo, professora? Vamos lá. Todas as coisas não recebem o nome especial, professor Luiz? Exatamente. Isso, então vamos colocar um nome especial nos bens e direitos. Olha aí. Eles vão se chamar ativo. Prestem bastante atenção, alunos. Aí, aquele lado não muito bom, que tem um sinalzinho de menos aí, tem as obrigações e o patrimônio líquido. O que é esse patrimônio líquido? Então, o que foi falado na externa, vamos explicar aqui. Então, nós temos... A senhora me enganou. A senhora falou que ia ser tranquilo e cada vez vem aparecendo mais palavrinhas, mais nomes, hein? Ela, bem, direitos e obrigações, agora apareceu um ativo e passivo. Bom, então o ativo, ele é o conjunto do bens e direitos, né, professora? Isso. E o passivo, a senhora falou que é obrigações. Até eu entendi, mas de onde surgiu esse patrimônio líquido? Então, vamos lá ver o que é esse patrimônio líquido que foi falado na externa. Então, nós temos lá, quando nós temos o patrimônio líquido é igual a ativo, que são os bens e direitos, menos o passivo. Então, é o carro... é a casa do professor Aloir, é os créditos que ele tem a receber, menos as suas contas a pagar. Então, nós chegamos no patrimônio líquido que o professor Aloir tem realmente de patrimônio. Às vezes a gente olha e acha que é o carro e a casa, mas nós temos que subtrair disso o quê? As obrigações. Então, nós chegamos ao patrimônio líquido. E assim também funciona com a cooperativa, certo, professor Luiz? Exato, né, professora? E assim funciona com todos, né? A gente tem a parte positiva, que além de ser, agora a gente conhece que o nome é ativo, e nós temos a parte negativa, que é o passivo. Portanto, esse patrimônio líquido é nossas contas de casa. É o que nós temos em casa, menos o que devemos. Quando pagamos tudo o que devemos, o que sobrar é a nossa equação. Mas só que dentro da contabilidade, tudo tem um aspecto próprio. Vamos ver uma equação assim do patrimônio dentro de um gráfico da contabilidade, professora? Isso, vamos lá. Então, nós temos aqui o ativo, né, que é formado de bens e direitos, os bens no valor de 2.000, os direitos no valor de 6, então dá o total do ativo de 8.000. Aí nós temos... do outro lado, passivo, as obrigações de 2.000 e o patrimônio líquido de 6. Lembrando que o total, vamos observar aqui, que em forma de uma balança, o total desse lado é igual ao total do outro lado. Então, nós temos ativo, quanto é o nosso ativo lá? 8.000. E o nosso passivo? O nosso passivo, vamos voltar aqui no slide, que são as obrigações, lembrando, o passivo são as obrigações, que é no montante de R$2.000, nós vamos chegar no patrimônio líquido de 6.000. Professor, então nós tínhamos 8.000 de ativo,
mas também tínhamos 2 mil de dívida. Esse é o grande erro. Às vezes as pessoas não conseguem compreender que esse 8 mil não é tudo que você tem. Elas acabam esquecendo as suas obrigações, as suas dívidas. Portanto, o patrimônio líquido é tudo que temos menos o que devemos. Ok, professor Eloy. Então, continuando a representação gráfica do patrimônio, então, de um lado nós temos os bens e os direitos, do outro lado nós temos as obrigações. Subtraindo bens e direitos menos obrigações, nós chegamos ao patrimônio líquido. Ok, e o que são bens? Bens são coisas capazes de fazer necessidades humanas suscetíveis de avaliação monetária. Podem ser de 2 espécies. Então, nós já falamos, nós demonstramos várias vezes os tipos de bens. Aí nós temos os bens tangíveis. O que seriam os bens tangíveis, professor Eloy? Bens tangível é aquela coisa mais palpável, que nós visualizamos, que podemos pegar. Opa, calma. O que é o bem tangível? Prédio, um carro, uma mercadoria. Então, é uma coisa que você consegue visualizar. E tem os bens intangíveis, né, professora? Isso, nós temos os bens intangíveis, que são incorpóreos, abstratos ou imateriais. São considerados bens mesmo sem existência física. Então, temos exemplo marca e patente. Exemplo de uma marca, né? Vamos lá. É uma marca famosa de iogurte. Vamos lá, que a cooperativa, ela compre o direito dessa marca. Então, ela vai escriturar isso na sua contabilidade como bem intangível e vai poder utilizar daquela marca nos seus produtos. Ok, professor Eloy? Exato. Portanto, a composição do patrimônio, né, ela vem a ser os direitos, além dos bens, os direitos. Isso. Né? E os direitos, como eu falei anteriormente, é o quê? Aquela dívida que seu irmão tem com você. Lembra aquela dívida? Aquela dívida ali gera um direito de você receber. Bom, os direitos são os valores que a cooperativa tem para receber de terceiros, em curto ou longo prazo, tais como duplicata a receber, aluguéis e a receber. Né? Então, todo o dinheiro que a cooperativa tem de receber de uma outra pessoa é seus direitos. Okay. E as obrigações, portanto, as obrigações são as dívidas. Dívidas de quem? Da cooperativa com o terceiro. Direito, o direito de receber um dinheiro. Obrigação, a dívida que você tem com uma terceira pessoa. Isso, exemplos de obrigações, nós temos salários a pagar, impostos a pagar, fornecedores e financiamentos a pagar. São bens pertencentes a terceiros que estejam sob posse da cooperativa. Ok? Então, nós temos aqui um exemplo, né, que foi demonstrado na aula passada, de bens, direitos e obrigações. Agora, nós temos situações líquidas patrimoniais de uma cooperativa. Ela pode ser uma situação favorável, positiva ou superavitária. Quando isso acontece? Então, é a soma de bens mais direitos é maior que as obrigações de terceiro. Como que a gente faz isso? Então, vamos lá. Exemplo de situação favorável. Então, nós demonstramos lá anteriormente que o total de bens mais direitos é no montante de 8 mil. E as obrigações no valor de... e as obrigações no valor de 6 mil reais. Então, de 2 mil reais, perdão. Então, nesse caso, o que acontece, professor Eloy? Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. Se temos mais dinheiro do que devemos, portanto, somos superavitários. É uma situação superavitária. A situação superavitária é aquela onde você tem mais dinheiro do que deve. Então, 8 menos 2. Então, nós temos de patrimônio líquido aqui da cooperativa 6 mil reais. Então, o total dos bens 8 menos obrigação 2. Então, tem de patrimônio que os cooperados colocaram na entidade 6 mil reais. Continuando aqui. Situação líquida plena ou propriedade total dos ativos. Quando isso acontece? Então, quando os bens e direitos é igual ao patrimônio líquido. Então, nós temos o exemplo aqui. Os bens no valor de 2 mil, os direitos no valor de 6. Então, dá o total de bens e direitos,
8. Nós não temos obrigações a pagar, nós temos o PL igual ao ativo, ao total dos bens e direitos. Então, é chamada de situação líquida plena ou propriedade total dos ativos. Então, exemplo, bens e direitos igual ao patrimônio. 8.000, que é o valor total dos bens e direitos, e 8.000 é o valor do patrimônio. Inexistência de ativos. Então, nós temos esse exemplo aqui, no caso de não ter nenhum ativo, a soma das obrigações com terceiros é igual ao patrimônio líquido. Ok. Bom, vamos dar continuidade agora ao novo tema, apuração do resultado. Como que nós vamos apurar o resultado de uma cooperativa? A função econômica da contabilidade nas cooperativas. Bom, nas cooperativas, o resultado das operações corresponde à diferença entre o total de ingressos, as receitas e o total de dispêndio. Ela pode ser positiva ou negativa. Peraí, professora, a gente estava falando de patrimônio, agora já estamos falando de outra coisa? Okay. Exatamente, porque a contabilidade, tanto nas cooperativas como nas empresas privadas, não se refere só ao patrimônio, mas se refere também aos resultados. O que é o resultado? Qual foi a quantidade de dinheiro que entrou e qual foi a quantidade de dinheiro que saiu, né? E como que nós podemos, o que podemos visualizar através disso, professora? Então, nós podemos visualizar que a cooperativa, né, ela, juntamente com seus cooperados, desenvolve diversas atividades, né, gerando ingressos, que não é chamado de receita. Às vezes a gente fala, receita de vendas na contabilidade normal, mas na contabilidade de cooperativa é um ingresso, é quando a cooperativa entrega o seu produto a uma rede de supermercado. Os cooperados se unem, entregam esse produto para a cooperativa e a cooperativa faz o quê? A cooperativa faz essa intermediação, essa ligação entre o fornecedor, que é a rede de supermercado, e os cooperados, e entrega o seu produto. Então, quando entrega esses produtos lá para a rede de supermercado, o que acontece? E recebe à vista ou a prazo, ocorre o quê? O ingresso. Lembrando que aqui nós falamos também dos dispêndios, que são os custos e as despesas. Para nós realizarmos a produção desses produtos, nós temos custos com a aquisição desses produtos, com produção, e temos despesas. Então, isso que é dispêndios, ele pode ser positivo ou negativo. Positivo, nós temos ganho. Negativo, nós temos perda. Os ingressos e receitas. Ingressos de receita na cooperativa são oriundas de vendas de mercadoria ou prestação de serviço. Os dispêndios são gastos diretamente ligados à produção de bens ou serviços em cooperativas prestadoras de serviços ou indústrias. Os dispêndios e despesas são gastos necessários para obtenção da receita, que são os ingressos. Continuando, para que a gente consiga levantar todas essas informações, né, como foi mostrado ali anteriormente, nós utilizamos várias técnicas contábeis. Quais são elas? Escriturar, demonstração, as demonstrações contábeis, análise das demonstrações e auditoria. Porém, o nosso foco será a escrituração contábil nas nossas primeiras aulas. Então, nós temos agora, professor Aloír, os métodos das partidas dobradas. Bom, o método da partida dobrada, né, ele trata do registro dos fatos que venham a alterar o patrimônio da entidade. Bom, primeiro, o que são fatos? O fatos é tudo que ocorre dentro da entidade, da cooperativa, e altera seus patrimônios. Lembra o que é patrimônio? Bens, direitos e obrigações? É isso aí. Então, tudo que alterar o bem, direitos e obrigações são fatos. E esse método da partida dobrada, ele tende a fazer isso, registrar, né? E ele fala o quê? Que a cada débito, em uma ou mais conta, determinado valor, corresponderá a um crédito de igual valor, em uma ou mais contas.
É complicado, né, professora? É um pouquinho, mas nas próximas aulas nós vamos estudar um pouquinho mais sobre esses métodos. Vamos tratar agora, né, do que o professor Aloy falou anteriormente, do que são os fatos. Quais são os fatos que nós vamos escriturar na contabilidade? Então, todo fato administrativo ou contábil da cooperativa deverá ser escriturado. Para este fim, devem ser utilizados livros contábeis, que é o livro diário e o livro razão. Aí nós temos o conceito de fato administrativo. É qualquer fato que venha alterar, aumentar ou diminuir o patrimônio ou o resultado da entidade. Nós temos atos administrativos relevantes, são aqueles atos que podem alterar o patrimônio da cooperativa. Exemplo, a assinatura de um contrato com uma rede de supermercado é um exemplo de um ato administrativo relevante. Classificação dos atos administrativos. Nós temos os atos permutativos, que representam modificações na composição dos elementos patrimoniais, envolve somente as contas patrimoniais, ou seja, contas do ativo ou passivo. Nós temos permutação entre elementos componentes do ativo e permutação entre elementos componentes do passivo exigível. Exemplo de fato administrativo permutativo entre componentes do ativo. Aí nós temos o balanço patrimonial antes da ocorrência, os valores caixa e equivalentes de caixa 300, veículo 200, total do ativo 700. O passivo, as obrigações no valor de 150, continuando. Posteriormente, aí o que ocorreu? Exemplo de um fato administrativo permutativo, venda de um veículo à vista por 20 mil. Então, o que aconteceu? Portanto, o fato permutativo, né, professora, é quando ocorre uma alteração no patrimônio sem a devida evolução do total. Quando a gente viu lá, o total do ativo anterior era 700 mil, né? Já nesse slide, após, ó lá, o equivalente caixa é 300 mil, veículo 200 mil, total do ativo 700. Isso. Na outra evolução, nós vimos que aconteceu uma evolução de 180 no equivalente caixa e o veículo 180 mil. O que aconteceu? Houve uma venda de veículos de 20 mil, portanto, saiu o dinheiro do veículo, porque não existe mais o veículo, e agora existe 20 mil no caixa. Mas o total do ativo continua. Outro fato é o fato modificativo, né? É aquele que representa mudança significativa, aumentativa ou diminutiva. Ou seja, ocorre uma mudança real. E quando que ocorre isso? Lembra das receitas e dispêndios dito anteriormente? É exatamente, quando nós temos, por exemplo, uma receita maior do que as despesas, vai acontecer o quê? Fato aumentativo, ou seja, você teve lucro, né? Numa linguagem um pouquinho mais simples, você teve lucro, você vendeu mais do que gastou dinheiro. E no diminutivo, o que ocorreu? Você teve prejuízo. Você vendeu menos, arrecadou menos dinheiro, teve menos ingresso de dinheiro do que saiu. Ok, vamos dar continuidade aqui. Então, nós temos exemplo de fato administrativo aumentativo entre componentes do ativo antes da ocorrência, né? Então, nós temos equivalente de caixa 300 mil, veículos 200. Aí eu tenho ingresso de receita de entrega de polpa de fruta de uma rede a uma rede de supermercado no valor de 20 mil, recebimento à vista. Vamos ver como ficou as informações contábeis. Então, o que aconteceu? Vamos voltar lá só um pouquinho para vocês compreenderem melhor. Então, anteriormente, o caixa tinha 300 mil e sobras à disposição dos cooperados tinha 50 mil. O que aconteceu posteriormente? A entrega dessa polpa de fruta lá para essa rede de supermercado. Vamos lá, equivalente de caixa foi para quanto, professor Aloy? O equivalente de caixa foi para 320 mil, né? E sobra de dispêndio foi para 70 mil. Ou seja, houve uma inclusão, houve uma entrada de 20 mil de recursos no patrimônio da empresa. Resultado das vendas das polpas de fruta.
Ok. Então, nós temos também outros fatos contábeis, que são os fatos contábeis mistos, que apresentam em conjunto os fatos permutativos, que é de permuta, troca, e modificativos, que provocam alteração no ativo e no patrimônio líquido ou no passivo. Os fatos contábeis mistos podem ser também aumentativos ou diminutivos. Então, exemplo aqui, nós temos o equivalentes de caixa 300 mil, fornecedores 100 mil, sobras à disposição 50. Então, eu tenho exemplo de fato misto diminutivo. Pagamento de um fornecedor em atraso, sendo o valor do boleto bancário 10 mil, mais R$ 1.000 de juros de atraso. Como vai ficar isso? Eu tinha de fornecedor anteriormente quanto, professor Aloy? Eu tinha de fornecedor, professora, no meu slide não aparece. Por favor, me salva, professora. R$ 100 mil. Ufa, obrigado, professora. Eu tinha R$ 100 mil e tinha no meu caixa 300 mil. Quando eu pago um fornecedor, o que acontece? Há uma redução do valor. Se eu tinha 100 mil reais e eu devia ao fornecedor 10 mil, quando eu paguei o fornecedor, ele reduziu para 90 mil. Né? Mas só que tive juros, paguei atrasado, professor. Olha só. Ixi, então, o que aconteceu? Diminuiu as sobras, que era 50 mil, foi para 49 mil reais. E diminuiu aqui também o equivalentes de caixa. Por quê? Porque não foi 11 mil? Então, diminui 10 mil lá em fornecedores, certo? E diminuir R$ 1.000 nas sobras. Então, saiu no total do meu caixa 11 mil reais. Isso, professor Aloy? Exatamente. Professora, é muita informação para os alunos, né? Com Eu sei, certeza. mas só que eles têm uma grande vantagem que nós não tínhamos, né? Eles podem rever todas essas aulas posteriormente. Com mas certeza. Só que nada melhor do que fixarmos o que vemos nessa aula fazendo o quê, professora? Uma atividade. Isso, alunos, vamos agora fazer a nossa atividade. Eu peço que os queridos alunos verifiquem a atividade 1, letra B, e substituam onde está é uma ciência humana, acrescenta é uma ciência social. Tá bom, meus queridos? E que todos, né, façam a atividade com muita atenção. Isso, professor Aloy. Exatamente. Eu sei que o conteúdo é extenso, mas estamos aqui para receber as dúvidas de vocês. Participem do chat. Nós estamos aqui para auxiliar vocês. Olá, queridos alunos, estamos aqui novamente agora para a correção das nossas atividades de sala. Vamos lá para as nossas atividades de sala. Questão 1. Então, a questão 1 é: assinale a alternativa que esteja diretamente ligada ao conceito de contabilidade que você estudou nesta aula. Letra A. É uma ciência exata que tem por objetivo analisar, controlar e registrar o patrimônio das aziendas, apurar o resultado e gerar informações úteis para a tomada de decisão. Será que esse é o conceito de contabilidade? Vamos lá para a alternativa B. Vamos lá, professor Noy. B. Alternativa B. É uma ciência sociais e tem por objetivo analisar, controlar e registrar o patrimônio de pessoas físicas apenas, apurar o resultado e gerar informações úteis para a tomada de decisões? Será que a letra B, pessoal, é uma ciência social que somente vai controlar, registrar e analisar o patrimônio das pessoas físicas? Vamos para a letra C. É uma ciência humana que tem por objetivo analisar, controlar e registrar o patrimônio das aziendas, apurar o resultado
e gerar informações que influenciam a tomada de decisões? Será que é a letra C? Será que contabilidade é uma ciência humana? Agora vamos para a alternativa B, professor Aloy. Alternativa D. É uma ciência social e tem por objetivo analisar, controlar, registrar o patrimônio das aziendas, apurar o resultado e gerar informações úteis para a tomada de decisões? E será que é a letra D? Temos mais alguma alternativa? A letra E é uma ciência humana e tem por objetivo analisar, controlar e registrar o patrimônio das aziendas, apurar o resultado e gerar informações que não influenciam na tomada de decisões. Olha, professora, já tem escolas participando aqui, estão participativas, estão mandando aqui, olha, questão 1 é essa, questão 1 é essa. Eu quero ver mais gente participando aqui, estou vendo poucos ainda. Tem muitas escolas que ainda não mandaram nenhuma mensagem aqui pra gente. Quero ver vocês participando. Olha, lembra que eu falei? Eu sou o interventor entre vocês e a professora. Ok, então vamos lá. Alguma escola respondeu, algum aluno respondeu, professor Aloy? Qual é a alternativa correta? Teve, várias escolas que responderam a alternativa correta. Parabenizo a todos que botaram correto. Não vou falar o nome até mesmo, porque senão eu ficaria meia hora falando o nome de todas as escolas aqui. Mas a alternativa correta é... É a letra... Qual a letra, professor Aloy? A letra D é a alternativa correta. Muito bem. Portanto, é uma ciência social e tem por objetivo analisar, controlar e registrar o patrimônio das aziendas. Lembra que falamos aqui? Patrimônio, bens, direitos e obrigações, ou seja, ativo menos o passivo. E ele tem por objetivo também apurar os resultados e gerar informações úteis para tomar decisões. Que resultados são esses? Lucros, né? Parte neutra ou o prejuízo, né? Como a professora falou, que são as entradas e os dispêndios. Isso vai gerar, né, o lucro na cooperativa é chamado de ganho, então vai gerar um ganho. E se for um prejuízo na cooperativa, vai gerar uma perda. Então o objetivo é gerar informações úteis para a tomada de decisão tanto dos usuários, né, que nós estudamos na aula, os usuários internos ou externos. Bom, vamos agora para a questão 2. Assinale a alternativa correta acerca do objeto de estudo da contabilidade. Então, na contabilidade, qual é o objeto de estudo? Vamos lá. Letra A, patrimônio das entidades. Será que é o patrimônio das entidades? Letra B, dinheiro em espécie. Será que são aqueles bens numerários que o professor Aloy tem lá no banco, que é objeto de estudo da contabilidade? Finanças públicas. Será que somente as finanças do governo devem ser objeto de estudo da contabilidade? O mercado financeiro. Será que somente o mercado financeiro que é objeto de estudo? Ou é a crise mundial? Professor Aloy, alguns alunos responderam, professor Aloy? Responderam. Olha, eu não ia falar o nome, mas esse aqui eu vou botar um nome específico, porque vem uma escola lá de Ouro Preto. Deixa eu ler o nome aqui. Escola Maria de Matos e Silva. Também teve outra escola, Paulo Freire e Ramundo Neto. Parabéns vocês estarem participando, estarem se motivando a estudar. É isso aí, pessoal. Temos que nos dedicar ao estudo. Mas vamos para a resposta da questão 2, professora? Isso. Qual é a resposta da questão 2 que nós falamos muito? O objeto de estudo da contabilidade é a letra A. Patrimônio das entidades. O patrimônio das entidades é formado por bens, que são os bens numerários, que são os bens móveis e imóveis, e os valores que ele tem a receber. E as obrigações também, que são as contas a pagar. Não aquele lado não muito bom das empresas, das cooperativas e até das pessoas físicas. Espero que todos tenham acertado a questão 2. Okay. Mas, professora, é importante nós ressaltarmos essa questão 2, né? O patrimônio das entidades. Porque é o que nós viemos falando e esse é o ponto inicial das nossas aulas para o nosso entendimento. Dentro das cooperativas, né, o patrimônio seria o quê? O que seriam os bens? Os bens seriam, como nós falamos, né, a parte material ou a parte
parte tangível e a parte intangível. Que o tangível seria a parte que nós podemos visualizar, os veículos, os imóveis. Mas e os intangíveis? Isso é uma grande confusão. Às vezes as pessoas esquecem que o intangível também faz parte do patrimônio. E o que é esse intangível? É a marca da sua cooperativa. Então é muito importante registrarmos essa marca. As marcas cada vez ganham mais valores. Hoje em dia vemos empresas vendendo o quê? Não um computador ou vendendo um veículo. Eles vendem a marca da empresa, a marca de um determinado produto. Então é importante ressaltarmos, quando falamos em bens, que não existe só os bens palpáveis, mas também existem os bens intangíveis, que são os não palpáveis. E, ressaltando mais uma vez, além dos bens, temos os direitos. Lembra que eu falei? Aquele dinheiro que seu irmão está te devendo, isso é o quê? O direito de receber. É o direito que você tem com terceiros, né? Um dinheiro que você emprestou para uma terceira pessoa e essa terceira pessoa tem que te devolver. Então, do jeito que você tem o direito a receber, né? Ela também tem o dever de te pagar. Mas e se você estiver devendo a uma terceira pessoa? O que é isso? A dívida que você tem com terceiros são as obrigações. Vamos lembrar isso, que isso vai nos acompanhar por todo o caminho da contabilidade, ok? E só, antes de passar para o professor aqui, a professora já está nervosa, pelo amor de Deus, você roubou minha aula. Calma, professora. Só lembrando mais uma vez, os bens e direitos é o quê? Na contabilidade a gente chama de ativo. Então, quando você lê lá naquele balanço patrimonial, ativo, você equivala isso a bens e direito. E no passivo? Passivo é a parte negativa, né? Exato. Portanto, as obrigações. Professora, o que é o patrimônio líquido? O patrimônio líquido que eu disse, então, é o ativo menos o passivo. São os bens e os direitos menos as suas obrigações. Então, qual é o patrimônio líquido que a cooperativa tem, que o professor Aloir tem, tirando as suas obrigações, que são as suas contas a pagar. Espero que vocês tenham compreendido o que é patrimônio líquido. Vamos dar continuidade aqui agora à questão 3. Com base nos ensinamentos transmitidos durante a aula, assinale a alternativa que contenha o conceito de patrimônio. Vamos lá, professor Aloir, alternativa A. Alternativa A é o conjunto de bens, direitos e obrigações que não possam ser mensurados em moeda e pertencentes a uma pessoa física, jurídica ou uma entidade. Alternativa B, conjunto de bens que possam ser mensurados em moeda e pertencentes a uma pessoa física, jurídica ou a uma entidade. Alternativa C, conjunto de direitos e obrigações que possam ser mensurados em moedas e pertencente a uma pessoa física, jurídica ou a uma entidade. Alternativa D, conjunto de bens e obrigações que não possam ser mensurados em moedas e pertencentes a uma pessoa física, jurídica ou uma entidade. Alternativa E, conjunto de bens, direitos e obrigações que possam ser mensurados em moedas e pertencentes a uma pessoa física, jurídica ou entidade. Professora, já temos aqui várias escolas participando, mandando respostas de Paraná, Ouro Preto, olha, Porto Velho, não posso deixar de falar de Porto Velho. Então temos vários municípios participando, é isso aí. Qualquer dúvida, mande seus questionamentos também. Mas qual é a resposta da questão 3, professora? Isso, vamos lá. Então, o conceito de patrimônio, como nós falamos na aula, é formado de quê? Bens, que são os bens numerários, que é o caixa, o dinheiro que eu tenho em caixa lá na cooperativa, o dinheiro que eu tenho nos bancos, e também eu tenho os bens móveis, né? Que são o quê? São os veículos, são as instalações da cooperativa, que são os bens imóveis. E eu tenho os direitos, que são aqueles valores a receber da cooperativa. Quais são esses? Então, a cooperativa ela fez a entrega de polpa de fruta para uma rede de supermercado. Então, muitas vezes, o que acontece? Às vezes, ela não recebe esse recurso, esse dinheiro à vista. Então,
o supermercado tem um prazo para pagar essas polpas de frutas para a cooperativa. Então, é um direito da cooperativa tem para receber daquela rede de supermercado. Aí nós temos as obrigações. Nós já falamos muito das obrigações. O que seriam as obrigações, professor Loí? Obrigações é a parte negativa, né? A parte que nós temos que pagar o que devemos ao terceiro, né? Temos que pagar, olha, não é opcional, não, tem que se pagar sim. Exatamente, quando você adquire produtos com seus fornecedores, a cooperativa ela que trabalha ali faz polpas, ela acaba adquirindo frutas com seus pequenos agricultores, ela acaba adquirindo as frutas, ou até mesmo de um outro tipo de fornecedor, além dos pequenos agricultores, mas só que naquele momento ela não tem o dinheiro para pagar aquele valor à vista, ou ela parcela, ou ela vai fazer o pagamento daqui a 30 dias. Tudo que ela ficou devendo a terceiros, esses terceiros são quem? São outras pessoas que não a própria instituição, a própria cooperativa. Então, toda vez que ela ficar devendo a terceiros, a outras pessoas que não a própria cooperativa, isso é obrigação. É a dívida que deve ser paga, não é opcional, hein? Tem que ser paga, ok? Então, portanto, obrigação é o dinheiro que devemos a uma outra pessoa. Isso, lembrando, né, só exemplificando mais aqui, as obrigações também nós temos os empréstimos e financiamentos que nós fazemos junto às instituições financeiras, né? Então, muitas vezes a cooperativa pode utilizar essas linhas de crédito para crescer no mercado. Então, é muito interessante para a cooperativa também ter esse tipo de obrigação. Não é só algo ruim, é interessante se for bem administrado pelos seus administradores da cooperativa. Professora, e outro ponto que nós temos que ressaltar, que às vezes as pessoas confundem muito obrigação com o sentido de um lado muito negativo. Eu mesmo aqui falei, um lado negativo. Eu falei por um sentido educacional. Mas, professora, a obrigação às vezes tem seu lado positivo. Com Quando você certeza. pega um empréstimo, né, com o fim de fazer capital de giro na sua cooperativa, o que é o capital de giro? Aquele capital que você vai trabalhar, vai retornar sem utilizar seu próprio dinheiro. Então, isso acaba sendo uma parte positiva. Então, é uma obrigação que, na verdade, é uma obrigação que te ajuda dentro da empresa. Então, falar que é uma parte totalmente negativa é uma forma só simplesmente educacional, tá? Então, existem empréstimos bons e empréstimos ruins. Isso a gente vai aprender mais futuramente com o tempo. Ok. Só exemplificando aqui para os alunos, um tipo de situação é o cartão de crédito, né? Então, às vezes, a pessoa fala assim, eu não tenho cartão de crédito. É algo bom, porque você pode comprar no mercado. Assim também são as obrigações. Se bem administrada pelos seus administradores, é algo interessante que deve ser adotado nas cooperativas, ok? Então, continuando, conjunto de bens, direitos e obrigações que possam ser mensurados em moeda, no caso, em reais, e pertencentes a uma pessoa física, jurídica ou entidade. Então, professora, me veio uma questão aqui. A senhora falou que eu tenho que expressar em moeda. E se eu estiver devendo 30 sacas de laranjas? Ou estou devendo 20 litros de leite? Eu não posso registrar ele assim, minha dívida lá, minhas obrigações, 20 litros de leite? Eu não posso fazer isso, não? Não, você tem que mensurar em moeda, né? E a moeda no nosso país é o real. Então, você tem que buscar junto ao mercado, né? No caso, se você não tem um parâmetro, muitas vezes na cooperativa tem um parâmetro de entrega desse litro de leite. Então, o que que acontece? Com base naquele parâmetro, né, determinado pelos seus cooperados em assembleia, o que que acontece? Eu vou escriturar esse valor, ok? Portanto, nada de botar lá 20 litros de leite ou 5 sacas de café, tem que ser registrado no valor em moeda, né? Ser expresso. E falamos em valor em moeda, esse valor em moeda é qualitativo ou quantitativo? Ó, vou esperar aqui no chat, não responde não, professor, vou esperar aqui no chat aqui, quero saber que quando nós expressamos o valor em moeda nacional, quando botamos lá o valor da saca é 60 e poucos reais, isso é o quê? É qualitativo ou quantitativo? Estou esperando aqui no chat, hein? Questão 4, professora. Vamos lá, vamos marcar aqui, então é a letra C,
que é conjunto de bens, direitos e obrigações que possam ser mensurados em moeda e pertencentes a uma pessoa física, jurídica ou a uma entidade. Então, lembrando que a cooperativa, né, quando ela se constitui, ela também tem os seus bens, direitos e obrigações. Continuando. Questão 4. O ativo e o passivo de uma cooperativa podem ser resumidos da seguinte forma. Então, nós temos lá duplicatas a receber. O que seria essa duplicatas a receber? Então, nós temos a cooperativa, ela entregou polpas de frutas a uma rede de supermercado. Lembrando que esse supermercado não pagou essas polpas de fruta à vista. Então, essa duplicata a receber seria o que, professor Aloir? Bom, a duplicata a receber, portanto, seriam essa dívida que nós temos com... Desculpe, professor, a duplicata duplicatas a receber é um de... É o que nós temos a receber de alguma pessoa que nós vendemos o produto e ainda não recebemos. Lembra como a professora falou? Você vende a um pequeno mercado, né? Às vezes o pequeno mercado ele não tem o dinheiro na hora para realizar o pagamento. E ele vai efetuar o pagamento daqui a 30 dias. Portanto, isso gera o quê? Uma duplicata a receber, né? A empresa assumiu um compromisso de pagar a sua cooperativa em um determinado prazo, um determinado tempo estipulado entre vocês dois. Portanto, isso é o quê? Isso é um bem ou um direito? Se ele ainda não recebeu, né? Existe a previsão de receber, então isso é um que, aluna? Exatamente. Isso é um direito. Direito. E a professora vai mostrar um pouquinho mais lá no quadro. Professora, então a duplicata a receber 20 mil. Nós recebemos, ainda não recebemos. Isso vai gerar o quê? Vai gerar um direito na empresa, né? Isso. Um direito que temos a receber. Bom, Okay. Se duplicata a receber gera um direito, e fornecedores a pagar? Fornecedores a pagar, lembrando aqui, ó, fornecedores são quem? Quem fornece produto à nossa empresa. Lembra que eu falei que para você ter uma cooperativa de polpas, você precisa comprar frutas. Concordam comigo? Então, para comprar frutas, você acaba tendo um gasto. Mas muitas vezes você não tem o dinheiro na hora. O que você faz? Você vira lá para o seu fornecedor. Olha, vamos fazer um acordo aqui? Você tem como me dar tantas frutas e eu pagar você futuramente? Então, essa dívida que você adquiriu com essa pessoa que te forneceu um produto é o que? Se chama fornecedores a pagar. Lembra que eu falei que os valores são forma quantitativa? O fornecedor a pagar é o quê? Se o valor é a forma quantitativa, então fornecedores a pagar é a forma qualitativa. E eu já obtive a resposta aqui, hein? Ó, parabéns, mais uma vez Ouro Preto do Oeste participando, de Paraná, Escola Paulo Freire também participou aqui, dando a resposta que o valor que é jogado dentro das demonstrações é a parte quantitativa. E o nome, que é aqui, como eu falei, fornecedor a pagar, é a parte qualitativa. Professora, fornecedores a pagar, quanto que foi o valor? Fornecedores a pagar 17 mil reais. Fornecedores é um bem, um direito ou uma obrigação, professor Aloir? E aí? E aí, alunos? Se eu tenho que pagar alguma coisa, isso é o quê? Uma obrigação. Uma obrigação. Tudo que eu tenho a receber, de uma forma assim mais simples, tudo que eu tenho a receber, portanto, será direito. E tudo que eu tiver a pagar é uma obrigação. Dando continuidade, professora. Bens imóveis diversos. Bens imóveis diversos no valor de 33 mil. Cadê? Onde está isso aí? Ali, ó. Vai aparecer. Opa, apareceu. Olha ali, que bonito. Bens imóveis diversos, 33 mil. Bens são o quê? Como nós falamos, né? Aquele coisa mais material. Imóveis são casas, apartamentos. Qual foi o valor, professora? 33 mil. Isso é o quê? É um
bem, né? Essa professora é muito boa, cara. Bem, ela já botou até resposta para imóveis. vocês ali, cara. Vamos se fosse lá. eu, professor, não, professora, a senhora... Mas vamos lá, continuar, professora. Continuando, a melhor parte, né? Caixa e equivalentes de caixa. Caixa é aquele dinheiro que eu tenho lá na empresa, aquela espécie que eu posso pegar. E equivalente de caixa é o dinheiro que eu tenho em banco. Isso representa o quê? Um bem, um direito ou uma obrigação? E aí, você tem um dinheiro, o dinheiro está com você. Isso é um bem, um direito ou uma obrigação? E aí, professora? É o bem melhor de todos, né, professor Aloy? Exatamente, Caixa e aquele- equivalentes de caixa. É aquele dinheiro, aquele bem numerário. Então, é um bem. É o que está mais acessível à cooperativa. É Isso. aquele que ela pode utilizar em momentos que necessitem de forma mais rápida, né, do que os empréstimos ou seus fornecedores. Mas temos mais um aí, salário a pagar. Salário a pagar no valor de 3 mil. Salários a pagar são, você teve funcionários, seus funcionários trabalharam, nada mais justo do que eles receberem. Entretanto, quando nós botamos a pagar, significa que você já registrou que vai pagar, mas ainda não realizou o pagamento. Então, quando registramos a pagar, é algo que ainda vai acontecer. Se vai acontecer, você já adquiriu uma dívida. Se você tem uma dívida com terceiros, portanto, isso é uma professora. Mostre pra gente, isso é o quê? Obrigação. Eu tenho que pagar os meus funcionários. Professora, mas a Salários senhora a pagar. colocou aí bens, direitos, obrigações. Antes da gente responder essa questão, qual era a situação líquida, eu gostaria de perguntar à senhora, quais desses vão para o ativo e quais desses vão para o passivo? Muito bem, nós vamos agrupá-los. Nós não falamos na aula que a gente agrupa os iguais. Então, vamos lá agrupar eles? Vamos aqui. Então, vamos agrupar aqui. Duplicatas, vamos à primeira conta, a melhor de todas, que o professor Aloy e eu gostamos muito, que é o caixa. É o caixa, exatamente. Opa, é O a primeira caixa continha lá. Qual o valor? foi 7 mil. 7 mil. Então, nós vamos fazer do lado, desse lado aqui, nós vamos escrever os bens e os direitos. Nós vamos agrupá-los. Então, aqui os bens e direitos. E desse outro lado, nós vamos agrupar as Obrigações. obrigações. O Exatamente. patrimônio não é formado por bens, direitos mais obrigações? Menos obrigações, né? Isso. Vamos lá, O caixa caixa. foi 7 mil. Ok. Olha, temos um outro bem ali, eu visualizei um Qual outro bem. outro bem? Vamos lá, Bens deixa eu imóveis, marcar. Ok. Bens imóveis, qual o valor? 33 mil. Então vamos aqui. Bens imóveis. No valor de 33 mil bens imóveis. Como o próprio nome diz, são bens, né? Ok. Vamos ver, tem outro bem? Não, acabou. Não tem outro bem. Mas eu visualizei um direito lá em cima. Ah, os direitos também ficam agrupados desse lado. Então vamos lá. O direito, ele fica agrupado junto com os bens. Portanto, duplicata a receber no valor de 20 mil. Lembrando que bens e direitos, de uma forma mais simples de falar, uma forma educacional, é a parte positiva da empresa. Por isso que a professora Fernanda está colocando os bens e direitos do mesmo lado, enquanto a obrigação é uma parte mais negativa. Tem mais algum bem ou direito? Não tem. Infelizmente não temos mais bens e direitos. Mas qual ficou o resultado dos bens e direitos? Então, o agrupamento dos bens e direitos, vamos somar 7 mil mais 33 mais 20, dá quanto, professor Dá Aloy? 60 mil. Isso, o total dos bens e direitos é 60 mil. Ufa, agora vamos para a parte mais chata. Vamos ter que pagar. O que nós temos que pagar aí? Vamos ver. Iniciamos com uma obrigação de fornecedores a pagar. Então, vamos lá. O que é o fornecedores a pagar? Vou lembrar vocês, fornecedores a pagar, portanto, é aquela conta que... Lembra quando eu falei que tínhamos uma cooperativa de polpa de fruta? Dentro dessa cooperativa de polpa de fruta, não precisávamos de fruta para isso? Portanto, as frutas que nós pegamos emprestado, temos que pagar, mas não tínhamos dinheiro na hora. Então, assumimos um compromisso com a empresa de pagar. Então, isso gerou fornecedores a pagar, gerou uma obrigação para a nossa empresa no valor de 17 mil.
Agora temos funcionários que trabalharam para a gente. Se eles trabalharam, precisam ser pagos. Se eles precisam ser pagos, nós vamos registrar como salário a pagar. Os salários a pagar foram no valor de R$3.000. Como vimos, tanto os fornecedores a pagar quanto os salários a pagar são valores que temos que pagar futuramente, né? Futuramente. Se temos que pagar futuramente, isso gerou uma obrigação. E olha que coisa interessante que nós temos ali no quadro. De uma forma simples, a professora ela redesenhou uma demonstração contábil, onde do lado esquerdo, onde estão bens, direitos e obrigações, bens e direitos, por favor, professora, lá no bens e direitos, isso se chama ativo. O conjunto desses bens e direitos se chama ativo. Enquanto do lado esquerdo, onde estão os fornecedores, as obrigações, isso vai ter um outro nome, que é o passivo, né? Então, passivo é igual a obrigações. Mas a questão, ela tinha uma pergunta. Qual era o valor da situação líquida da cooperativa? O que foi a situação líquida, professora? Então, como que a gente calcula a situação líquida? A situação líquida que nós passamos é PL é igual ativo menos passivo. Quanto que é o ativo? O ativo foi 60 mil. 60 mil. E o passivo, 17 mais 3? 20 mil. Portanto, o passivo, a soma dos fornecedores mais salários, ficou 20 mil. 20 mil. Então, qual é o meu PL? PL, né, a professora botou PL, apesar do nosso exercício da situação líquida. Né? É, situação líquida ou PL é o mesmo patrimônio conceito. líquido, são as mesmas coisas, são sinônimos, tá ok? Portanto, o PL dessa cooperativa é o ativo menos o passivo. 60 mil menos 20 mil. 60 mil menos 20 mil. Essa é difícil, hein? Vou deixar com vocês, hein, aluno? Quanto? Exatamente. Fica quanto, professora? 40 mil 40 reais. mil fica a resposta, tá ok? Professora, a aula foi boa, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Já estou ficando triste, já estou com saudade de vocês, já estou ansioso para a próxima semana nos encontrarmos de novo. E olha, tem um recadinho da coordenadora de vocês, hein? A coordenadora falou que amanhã, entre às 10 horas, vai ter uma palestra importantíssima. Essas palestras vêm aumentar nossos conhecimentos, ok? Não percam essa palestra. Vai estar no canal 1, não no canal 2. Professora, obrigado pela sua companhia. Ok, meus queridos alunos, lembrando que nós temos a atividade no AVA do dia 9/5 a 22/5 dessa nossa disciplina. Todos fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.